Já aconteceu de você acordar no meio da noite sem motivo, e a primeira coisa que sente não é sono, nem sede, nem o desconforto de um pesadelo recém-esquecido, mas sim a certeza fria e absoluta de que há uma presença no quarto? Você não viu nada, não ouviu um rangido sequer, mas o ar é diferente, o peso do silêncio se dobra sobre o seu peito. E a urgência de abrir os olhos se choca com o pavor primal de ver o que está ali, parado, esperando que você se mova. Essa sensação, esse terror íntimo e inegável, é o ponto de partida para a história que vamos desvendar agora. Uma história que não é sobre um monstro de lendas urbanas, mas sobre algo muito pior. A quebra irreversível da nossa confiança no refúgio, no nosso próprio sono e na própria estabilidade da realidade quando a luz se apaga. E essa quebra aconteceu, de forma metódica e cruel, no coração isolado do Brasil rural, em Mato Grosso do Sul, no longínquo ano de 1947. Nós precisamos entender o cenário. Você que me escuta, talvez agora mesmo na escuridão do seu quarto, ouça bem. 1947 não é hoje. Não existia comunicação rápida. Não havia internet nem celular. E o rádio era um luxo. A vastidão do Mato Grosso do Sul, com seus rios caudalosos e seu solo vermelho, era um deserto verde, onde a lei do homem era frágil e a lei da natureza implacável. E no meio dessa vastidão existia a fazenda Barranco Alto. Barranco Alto não era uma fazenda comum, era um latifúndio dedicado à pecuária, um pedaço de terra tão grande que levava dias para se cruzar a cavalo. Seu proprietário original, um sujeito chamado Horácio, que havia se mudado de São Paulo buscando fortuna, a construiu com o otimismo ingênuo daqueles que acreditam que o dinheiro pode comprar a paz. Mas a paz, ali, tinha um prazo de validade rígido, quase sádico. A casa principal era imponente, uma construção robusta de madeira de lei e estuque, erguida sobre pilares para suportar as enchentes, com uma varanda larga que parecia abraçar a paisagem. Ela cheirava a terra úmida, tabaco e cera velha, e era, em qualquer outra circunstância, o epítome de um lar no campo. Mas Horácio aprendeu rápido, e da forma mais brutal, que a casa era um corpo hospedeiro. E ela não gostava de visitas longas. O boato começou devagar. Primeiro, Horácio demitia seus capatazes com uma frequência alarmante. Depois, os vizinhos que moravam a dezenas de quilômetros de distância e só se viam em dias de feira, notaram que ele não conseguia manter uma equipe de peões estável. Em 1948, quando a história se tornou lenda local e lenda de terror, todos sabiam a regra da fazenda Barranco Alto. Ninguém, sob hipótese alguma, dormia 2 noites seguidas naquele lugar. Pense nisso. Você viaja por dias, chega exausto, a casa é grande, a comida é farta. Você tem o trabalho garantido e um teto para se abrigar. A primeira noite transcorre normalmente. O sono é profundo, reparador, talvez perturbado apenas pelo som distante de um jacaré no rio ou pelo grito de uma coruja. Você acorda na manhã seguinte revigorado, pronto para o trabalho. A casa parece neutra, vazia de malícia. Você ri das histórias que ouviu na estrada, pensando que são apenas superstições de matutos. Mas quando o sol começa a cair no horizonte do segundo dia, e o céu de Mato Grosso do Sul se incendeia em tons de laranja e roxo antes de mergulhar na escuridão absoluta, a atmosfera muda. E é nesse momento que, se você está comigo agora, precisa prestar atenção a cada detalhe. O medo em Barranco Alto não era instantâneo. Ele era arquitetônico. Ele era construído lentamente, tijolo por tijolo, a partir do momento em que a segunda noite se instalava. Se você for continuar comigo até o final, preciso que prometa algo. Não olhe para trás, não agora. E se puder, compartilhe este pacto de silêncio com quem você conhece que não deveria estar sozinho neste momento. É um aviso, não um convite.
Os relatos dos homens que trabalharam e fugiram de Horácio eram sempre os mesmos, com variações mínimas que só serviam para reforçar a terrível consistência do fenômeno. A primeira noite era o purgatório do esquecimento, a segunda, a revelação. O primeiro sintoma não era visual ou auditivo, era físico, era a sensação de frio, barranco alto. Mesmo no auge do verão sul-mato-grossense, onde o calor da tarde era capaz de rachar o chão, apresentava um frio interno, um frio que vinha de dentro das paredes de estuque, subindo pelas tábuas do assoalho. Não era o ar frio da noite, era um frio de sepultura, metálico que penetrava os ossos e não era aliviado por cobertores ou fogueiras. Era um frio que parecia vir do tempo. Depois, vinha o silêncio. Sei que parece contraditório, mas o silêncio de Barranco Alto na segunda noite era ativo. O campo é sempre barulhento. Insetos, vento nas folhas de palmeira, o coachar dos sapos. Na primeira noite, todos esses sons eram audíveis, formando a sinfonia natural da escuridão. Mas na segunda, não. Os sons cessavam abruptamente, não como se fossem silenciados, mas como se fossem afastados. Era um silêncio pesado, tão denso que pressionava os tímpanos, causando uma espécie de zumbido agudo, um vácuo acústico que engolia qualquer som de dentro da casa. Você tentava ouvir sua própria respiração, e ela parecia distante, abafada, como se você estivesse respirando através de um tecido grosso. Nesse ponto, o homem na cama, seja ele um peão experiente, um engenheiro agrônomo ou o próprio Horácio, já estava acordado. Não por um pesadelo, mas por uma desorientação. A falta de sons externos fazia com que os sons internos da casa se tornassem monstruosos. O assentamento da madeira, o estalo do telhado de telha sob a mudança de temperatura, tornavam-se ruídos de passos lentos e pesados no corredor. E aqui entramos no território do verdadeiro terror psicológico, aquele que desmorona a sanidade através da repetição de padrões errados. Na segunda noite, em Barranco Alto, o tempo parava de fazer sentido. As pessoas olhavam para os relógios, aqueles poucos que tinham geralmente de pêndulo ou de bolso, e eles pareciam presos em um loop. Não que os ponteiros não se movessem, mas a sensação de passagem do tempo se distorcia. Meia hora parecia uma eternidade, e às vezes 3 horas se esvaíam em um piscar de olhos, deixando a vítima com a impressão perturbadora de ter perdido um pedaço da noite, sem saber se tinha dormido ou permanecido em um estado de vigília paralisada. Era o momento em que a casa começava a respirar. Os peões fugidos, em seus depoimentos confusos anos depois, usavam a mesma metáfora. A casa não era feita de madeira, era feita de pulmão. A estrutura parecia contrair e expandir. Se você estivesse deitado, quieto, e ousasse encostar o ouvido na parede de estuque, ouviria um som grave e profundo, como um trovão muito distante, que não vinha do céu, mas de dentro da fundação. Um pulsar lento. Horácio, o proprietário, tentou combater isso com lógica. Ele acendeu todas as luzes de querosene. Ele colocou crucifixos, apesar de ser um homem secular. Ele tentou contratar duplas de peões para que um fizesse guarda enquanto o outro dormia. Mas o que acontecia era que o medo era contagioso, quase um vírus. O homem que tentava dormir sentia que seu guarda não estava realmente acordado, mas sim em um transe, olhando fixamente para um ponto invisível na escuridão, paralisado pelo mesmo frio e pelo mesmo silêncio ativo. E o guarda, por sua vez, sentia que a respiração do seu companheiro de quarto não era a respiração de um homem dormindo, mas o som oco e mecânico de um fole. A tensão escalava lentamente do desconforto para a paranoia e da paranoia para a certeza. A certeza de que havia algo vivo na casa, algo que não era humano. Você já teve a experiência de acordar no escuro e, mesmo sem luz, ter certeza da geometria do seu quarto?
Onde está a porta? Onde está a janela? Onde está o espelho? É uma memória muscular, uma segurança que nos permite navegar na escuridão. Em Barranco Alto, na segunda noite, essa memória era apagada. Os sobreviventes relatavam que, ao abrir os olhos, o quarto parecia maior, mais comprido. A porta parecia ter mudado de lugar ou de proporção. O corredor, se a pessoa se arriscasse a sair, não levava ao outro lado da casa, mas parecia se estender infinitamente na escuridão, um túnel de madeira que não tinha fim. O maior erro era olhar para o espelho. Se é que existia um espelho naquela casa, ele era um portal para a dúvida. Não se tratava de ver um rosto distorcido ou uma figura atrás de você. Não. O horror era mais sutil, mais devastador para a psique. Era o espelho que parecia não refletir o ar, ou refletir um pedaço de luz que não estava lá. Era como se o espelho estivesse observando a si mesmo, em vez de você. E então, o cheiro. Na segunda metade da segunda noite, geralmente entre 3 e 4 da manhã, a hora conhecida no campo como a hora do lobo, a mais escura e fria, um cheiro peculiar começava a circular na casa. Não era o cheiro de carne podre, nem de enxofre, nem de mofo. Era um cheiro de algo muito mais perturbador. Era o cheiro de metal frio misturado com água parada e terra recém-revirada. Era o cheiro da fundação da casa, do que estava enterrado sob os pilares. E era nesse momento que o pânico atingia o pico. Não havia mais como racionalizar o frio, o silêncio, a distorção do tempo ou o cheiro. A pessoa sabia. Ela estava trancada em um organismo vivo que estava acordando. Um dos relatos mais detalhados, e talvez o que melhor resume a experiência de Barranco Alto, veio de um jovem engenheiro chamado Celso, que Horácio contratou em 1949, já desesperado, para provar que a lenda era falsa. Celso era cético, formado, homem de ciência. Ele chegou convicto de que o problema era umidade, parasitas ou simples histeria coletiva. Sua primeira noite foi ótima. Ele escreveu em seu diário que o campo era inspirador e que a casa, apesar de antiga, era sólida. A segunda noite começou com ele sentindo o frio metálico, o mesmo que descrevemos. Celso tentou ler, mas a luz do querosene parecia ser absorvida pelo ar. O silêncio forçado o irritava. Por volta das 3 da manhã, ele escreveu: ouvi o que parecia ser um gemido muito longo e muito baixo. Achei que era o vento, mas o ar estava parado lá fora. O som vinha do chão. Celso se levantou para inspecionar. E aqui chegamos ao momento crucial da parte 1, o ponto de não retorno. Ele caminhou descalço pelo assoalho frio, a respiração presa na garganta. Ele se aproximou da varanda, esperando ver algo no campo, talvez um animal perdido ou um trabalhador noturno. Mas ele não viu nada. O que ele viu, ou melhor, o que ele percebeu enquanto olhava para a vasta e escura planície sul-mato-grossense, foi que a casa de Barranco Alto não estava simplesmente em um lugar. Ela estava encravada ali, de forma antinatural. A varanda não parecia mais um refúgio, mas uma plataforma de observação para algo que habitava a escuridão do campo. E foi então que ele ouviu o ruído que fez com que todos fugissem. Não era um passo, não era um grito, era um som vindo de baixo da fundação da casa. Um som úmido, rítmico, como se algo enorme estivesse arrastando um corpo pesado sobre a terra molhada, bem debaixo do assoalho onde ele estava parado. Celso não fugiu imediatamente. Ele era um homem de ciência. Ele tentou acender o lampião para iluminar o chão, mas, segundo seu relato, a luz parecia ter ficado mais fraca, lutando contra uma escuridão que parecia ter peso e consistência. Ele ficou parado ali, sobre o som rítmico e úmido debaixo de seus pés, sentindo o cheiro de metal e terra revolvida intensificar-se. E a mente dele finalmente cedeu. Ele percebeu que o som que ele achava ser os passos no corredor não eram passos,
mas sim a casa reorganizando seus próprios ossos, movendo suas tábuas, adaptando-se para a presença do que quer que estivesse acordando lá embaixo. O gemido que ele ouvira antes não era o vento, era o som da madeira rangendo sob uma pressão invisível e constante. Celso não se lembra de ter feito as malas. Ele não se lembra de ter montado no cavalo. Seu último registro consciente naquela noite, escrito apressadamente em seu diário, minutos antes de fugir em terror absoluto, sem sequer olhar para trás, foi apenas uma frase, rabiscada com tanta força que o papel quase rasgou. E é essa frase que nos deixa na beira do abismo. Ele escreveu: "Não é o que está fora que nos assusta. É o que a casa faz para se proteger do que ela sabe que vai entrar na segunda noite. É a casa que está gritando." E ele fugiu antes do amanhecer, deixando o diário aberto, com a luz do querosene morrendo lentamente. Ele nunca mais voltou para buscar nada. A questão que fica suspensa no ar frio de Barranco Alto, enquanto o sol da segunda noite termina de se pôr e a escuridão se aprofunda, é esta: se a casa estava gritando e se contraindo para se proteger de algo que só vinha na segunda noite, o que exatamente era essa coisa? E por que ela permitia que a primeira noite fosse de falsa paz? O que esperava pela manhã era sempre o mesmo. A casa intacta, sem marcas de arrombamento, sem rastros de luta, apenas a certeza de que a noite havia levado a sanidade de quem se atreveu a passar pelo segundo ciclo de sono naquele lugar. Nós ainda temos que descobrir o que Celso não teve coragem de ver. Precisamos entender o que a casa tentava nos dizer com seu silêncio forçado, com seu cheiro de metal e com a respiração que não era humana. A história de Barranco Alto, em 1947, está apenas começando. Se você está aí na escuridão e sente um frio que não deveria existir, ouça bem: a primeira noite nos engana com a promessa de descanso. A segunda noite exige um preço. E agora? O relógio está correndo. Você está na sua segunda noite? Pense nisso antes de dormir, se é que você ainda consegue. Você já acordou com a sensação de que alguém estava ali, bem ao seu lado, esperando silenciosamente que você abrisse os olhos? É uma sensação fria que anula a coragem e nos coloca em um estado de vigília forçada, onde o corpo está exausto, mas a mente se recusa a desligar. Essa vigília forçada era o único estado de existência possível na Fazenda São Joaquim, em Mato Grosso do Sul, naquele ano de 1947. Na primeira parte desta história, descrevemos o ciclo vicioso. A fazenda aceitava o funcionário na primeira noite, permitindo-lhe um sono superficial, apenas para que, na segunda, ele fosse repelido, expulso por uma opressão que não tinha nome, mas que tinha peso. Peso de terra molhada, de ar parado, de tempo congelado. Chegamos ao ponto crucial, o clímax da nossa narrativa. A história de Inácio. Inácio não era um homem comum. Era o último recurso do Coronel Dantas, o proprietário já desesperado. Inácio era um veterano da Guerra do Paraguai, embora jovem. Ele havia visto coisas que rasgavam a sanidade, sobrevivido a emboscadas onde a única luz era a dos tiros. Ele era conhecido por sua teimosia férrea e, mais importante, por sua capacidade de manter a calma sob a pressão que levaria outros ao desespero. Dantas o contratou não para trabalhar a terra, mas para resistir à casa. Inácio chegou em uma quinta-feira. A primeira noite foi exatamente como as anteriores. Cansaço da viagem, o jantar simples, o assoalho de peroba rangendo sob seus pés. Ele dormiu. Não um sono bom, mas um descanso aceitável, o tipo de sono que engana o corpo, prometendo que a rotina seguirá normal no dia seguinte. Na sexta-feira, o ar mudou. Inácio passou o dia inspecionando. Ele não procurava por fantasmas ou objetos amaldiçoados. Ele procurava por falhas estruturais, por vazamentos de gás, por animais escondidos, qualquer explicação lógica que Dantas tivesse ignorado. Não encontrou nada.
A casa era antiga, mas sólida. O campo era vasto e aberto, sem esconderijos óbvios. Quando o sol se pôs, Inácio sentou-se na varanda, preparando-se mentalmente para a batalha que sabia que viria. A noite de sexta-feira, na fazenda São Joaquim, não trazia a escuridão suave da madrugada. Trazia uma tinta densa que parecia absorver o som e a luz. Ele tentou dormir por volta das 10. Deitou-se na mesma cama da noite anterior, no quarto do caseiro. O colchão era de palha de milho, áspero, mas a exaustão acumulada deveria garantir o repouso. Mas o repouso não veio. O primeiro sinal foi o silêncio, não o silêncio natural do campo, repleto de grilos e corujas distantes. Era um silêncio vazio, a ausência de som que incomoda o tímpano, fazendo-o esperar por um ruído que nunca chega. Era como se a própria noite tivesse prendido a respiração. Inácio abriu os olhos às 23h30. O corpo estava tenso. Ele se sentou na cama. O cheiro no quarto era de poeira e tempo. Ele se convenceu de que era apenas o nervosismo, a expectativa que ele havia construído sobre a maldição da fazenda. Ele se levantou, caminhou até a janela. A lua estava alta, prateada e indiferente. Ele tentou de novo. Deitou-se, fechou os olhos, respirou fundo. À meia-noite, a opressão começou a se manifestar fisicamente. Não era medo, era rejeição. Ele sentiu como se estivesse sendo pressionado contra o colchão por uma força invisível. Uma pressão que não doía, mas impedia a expansão total do peito ao respirar. Seu coração acelerou, não por pânico, mas por esforço. Ele tentou racionalizar. É a gravidade, é o cansaço. Mas o ar na sala parecia mais denso, quase sólido. Se você está aí, talvez sozinho em seu quarto, ouvindo isso na escuridão, sinta o peso do seu edredom sobre você. Multiplique isso por 100. Agora imagine que esse peso está dentro do ar que você respira. Inácio sabia que se ele adormecesse, a pressão se intensificaria. Se o corpo cedesse, a mente seria esmagada. Ele lutava não para descansar, mas para se manter em um estado de semiconsciência. A única defesa. Ele se levantou novamente. Decidiu não lutar contra a casa deitado, mas enfrentá-la em pé. Era plena hora da manhã. O assoalho estalou no corredor. Aqui, o terror se aprofunda, porque Inácio não ouviu o estalo longe. Ele ouviu o estalo dentro do quarto. Ele acendeu a lamparina. Não havia nada. O assoalho era de tábuas largas, firmemente pregadas. Para que uma tábua estale, é preciso peso, movimento ou uma grande variação de temperatura. Nenhuma das três estava presente. Ele apagou a lamparina. O estalo se repetiu, agora mais próximo, parecendo vir debaixo da cama. Não eram ratos. Era o som de uma estrutura cedendo, mas de forma lenta, deliberada, como se a casa estivesse se ajustando a um novo ocupante. Inácio começou a caminhar pela casa. Lentamente. Ele notou a repetição de um padrão visual nas sombras. Olhe para a sombra de uma cadeira projetada na parede. Se você piscar, a sombra deve estar exatamente no mesmo lugar. Na fazenda São Joaquim, Inácio jurava que a sombra se movia 1 milímetro para o lado ou para cima. Pequenas microalterações que destruíam a confiança na realidade. Ele piscava com força. Voltava ao lugar. Mas a dúvida estava plantada. O que o horror psicológico faz é desmantelar a sua certeza sobre o que é real. Ele faz você duvidar dos seus próprios olhos, do seu próprio cérebro. Foi neste momento de crescente confusão sensorial, por volta das 2h da manhã, que Inácio percebeu o verdadeiro inimigo. Não eram fantasmas, era a própria estrutura do tempo e do espaço naquela fazenda. Ele parou em frente ao único relógio de parede que havia na sala principal. Um antigo pêndulo quebrado, parado nas 3h17. E aqui está a parte que exige sua total atenção. Se você ousar ir até o fim desta revelação, se você sente que a tensão está subindo, se você sente o calafrio percorrer a sua espinha, permaneça.
É vital que você ouça o que aconteceu a seguir. E se esta história está te prendendo, se está te ensinando algo sobre o terror que mora no silêncio, considere se juntar a nós, inscrevendo-se neste canal, para que mais pessoas possam ouvir essas histórias que a história oficial prefere enterrar. É um pacto silencioso de vigília. Inácio tocou o vidro empoeirado do relógio. 3h17. Ele se lembrou das histórias dos antigos caseiros. Eles sempre fugiam depois de serem acordados por um som terrível. E esse som sempre ocorria por volta das 3 da manhã. 3h17 era o ponto focal da fazenda, o ápice da rejeição. Inácio sentiu um calor súbito e desconfortável que não vinha do tempo, mas de dentro das paredes. Era como se a casa estivesse febril. Ele se dirigiu à cozinha, o cômodo mais afastado do relógio quebrado. Ele pegou uma cadeira e sentou-se, de costas para a parede, observando o corredor escuro. 2h45. O peso voltou, mais intenso. Inácio sentia as pálpebras pesadas como chumbo, mas sabia que se as fechasse por um segundo, seria o fim. A sonolência era a arma da fazenda. E então ele ouviu. Não eram passos, não eram gritos. Era o som de algo que se arrasta, lento, pesado, sobre a terra úmida do lado de fora. O som parou exatamente na porta da cozinha. Inácio, o veterano, agarrou a faca de cozinha mais próxima. Ele estava pronto para a violência física, o tipo de terror que ele entendia. Mas o que veio a seguir foi a violência psicológica. Uma voz, não um sussurro, mas uma voz seca e vazia, que parecia vir de uma boca cheia de areia. A voz não falava com ele, falava dele. Ele está cansado, ele quer descansar. A frase era simples, mas carregava a autoridade de algo antigo. Inácio prendeu a respiração. Ele sabia que se ele respondesse, se ele reconhecesse a presença, a coisa teria poder sobre ele. A voz continuou, agora com um tom de súplica fria, sem emoção. Deixe-o ir, deixe-o ceder. Inácio sentiu um impulso irresistível de deitar a cabeça na mesa da cozinha e dormir. A sensação era de alívio total, de rendição. Ele lutou contra a própria biologia e contra a necessidade mais primitiva do corpo. E então, 3h17 da manhã, o momento da transição. A voz parou. O som de arrasto cessou. A pressão sobre o peito de Inácio triplicou. Ele sentiu que seus pulmões estavam encolhendo, que o ar não o alimentava. Ele podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos, e no silêncio absoluto que se seguiu, Inácio teve a revelação final, o verdadeiro horror da Fazenda São Joaquim. A fazenda não era assombrada por um fantasma, era assombrada por uma necessidade. Essa terra, essa casa, em 1947, era um ponto focal geográfico para o sofrimento. As histórias contavam de um massacre de índios na região no século XIX, de trabalho escravo anterior, de crimes de jagunços nunca resolvidos. Todos esses eventos deixaram um resíduo energético, não de espíritos presos, mas de um vácuo. A Fazenda São Joaquim era um buraco negro de paz. Ela absorvia a tranquilidade, o descanso e a sanidade de quem tentava habitar nela. Inácio percebeu, a casa não queria matar, ela queria tomar. Ela queria o seu sono, o seu repouso. Uma vez que o indivíduo dormisse ali por 2 noites, seu corpo se acostumava ao lugar, mas a alma era sugada. E no momento em que o indivíduo tentava a 2ª noite de repouso, a fazenda lutava, expelindo-o para garantir que ele levasse consigo apenas o trauma e não o repouso. A casa se alimentava da vigília e da miséria. Se Inácio tivesse dormido naquela 2ª noite, ele teria acordado vazio, um casulo, talvez capaz de trabalhar a terra, mas jamais de sentir alegria, paz ou mesmo o cansaço normal de um dia de trabalho. A fazenda queria tudo. A coisa que estava na porta da cozinha não era uma criatura, era a projeção da necessidade da fazenda. Era o desejo da terra em forma de voz,
tentando persuadi-lo a ceder à última barreira de sua consciência. Inácio, na ponta da faca e à beira da exaustão, fez a única coisa que podia. Ele não fugiu, ele correu. Ele correu para fora da cozinha, para o corredor principal, em direção à porta da frente. Ele não olhou para trás, mas ouviu o som do pêndulo quebrado do relógio, não balançando, mas girando em falso. Um som metálico e seco. 3:17. O tempo estava avançando, mas o relógio estava sendo forçado a recuar. Quando Inácio abriu a porta e cambaleou para o sereno úmido da madrugada de Mato Grosso do Sul, ele sentiu a pressão diminuir instantaneamente. Era como emergir debaixo d'água. Ele correu pelo pasto, descalço, sem olhar para trás, até que a silhueta da casa desaparecesse atrás da curva da estrada de terra. Quando ele chegou à cidade mais próxima, ao amanhecer, ele estava em estado de choque, mas intacto. Ele não havia dormido. Ele havia resistido. O coronel Dantas pagou Inácio e prometeu esquecer a história. Mas Inácio nunca esqueceu. Ele havia visto o lado mais obscuro do isolamento e da maldição territorial. Ele havia descoberto que o pior tipo de assombração não é aquele que faz barulho ou que aparece, mas aquele que silenciosamente rouba a sua capacidade de ser humano, rouba o seu descanso, o seu refúgio. A fazenda São Joaquim ficou abandonada. Dantas tentou vendê-la por anos, mas a reputação da casa de rejeitar seus habitantes se espalhou como fogo no capim seco. Ninguém, nem o mais desesperado dos colonos, ousava ficar 2 noites. O que Inácio levou consigo foi a certeza de que a escuridão não estava nos cômodos da fazenda, mas na ausência de luz que a fazenda causava na mente das pessoas. Ele passou o resto da vida dormindo apenas 1 noite em cada lugar, sempre em movimento, sempre desconfiado do conforto da repetição. Ele sabia que o sono é vulnerabilidade e, em alguns lugares, a vulnerabilidade é fatal. A casa ficou de pé, de peroba escura e telhado de telhas vermelhas, engolindo o ar e a tranquilidade ao seu redor. Um monumento à exaustão forçada, um lugar onde o simples ato de fechar os olhos por tempo suficiente era um suicídio da alma. E a história da fazenda, onde ninguém conseguia dormir 2 noites seguidas, se tornou um mito local, um aviso silencioso para aqueles que pensam que podem domar qualquer terra. Pense nisso, enquanto você se prepara para desligar as luzes. Quantas vezes você já acordou no meio da noite com o coração disparado, sem um pesadelo, sem um barulho, apenas com a certeza de que algo estava errado? E se a sua casa, ou talvez o seu quarto, ou o seu momento de repouso também estiver exigindo algo de você? Se você sentiu esse peso, essa opressão silenciosa que Inácio sentiu, se você reconheceu essa luta para se manter desperto, me conte nos comentários. Deixe uma palavra, qualquer coisa, talvez apenas "eu ouvi" ou "não estou sozinho", para sabermos que a vigilância é compartilhada. E, por favor, compartilhe esta história com alguém que precisa de um aviso antes de se deitar. Não deixe que vejam isso sozinhos, porque se você está na sua 2ª noite de sono profundo, talvez seja a hora de checar o relógio da sala. Veja se ele não parou exatamente às 3:17. E lembre-se, o verdadeiro horror não é o que te assusta enquanto você está acordado. É o que te impede de fechar os olhos. E há quanto tempo você não tem uma noite de sono verdadeiramente reparador? Talvez você ainda esteja na fazenda São Joaquim,